A primeira questão da Patrícia Romão, do município de Sorocaba. A pergunta dirigida à Kátia é a seguinte: quais as discussões sobre o currículo na educação infantil na Base Nacional Comum e principalmente sobre a avaliação nesta etapa da educação básica? Uma primeira questão à Kátia. Agora uma questão do Carlos, aqui não está escrito o município, dirigida à professora Marinês. A pergunta é a seguinte: como o Estado de São Paulo conseguiu chegar a um consenso sobre o que fica de fora do currículo, para que ele não se torne um currículo enciclopédico? Agora uma questão dirigida ao professor Manuel Palácios: como conciliar a definição da Base Nacional Comum e a flexibilização do currículo no ensino médio? Vamos ficar com essas três questões, aí a gente considera isso um bloco. Eu abro a palavra em sequência, iniciando pela professora Kátia, e a gente faz as duas últimas questões no próximo bloco. Oi? Patrícia, na minha fala, acho que eu deixei passar isso. Quando nós estamos estudando a questão da Base Nacional Comum, nós incluímos a educação obrigatória. Então, a ideia é defender uma base que fale a respeito ou discuta incluindo o currículo para as crianças de 4 a 6 anos. Desculpe, de 4 a 5 anos. Então, a ideia é varrer, fazer a Base Nacional Curricular, contemplando também a educação infantil. Com relação à avaliação, acho que na fala da professora Maria Helena ficou... Desculpa, estava pensando na Maria Helena. Da Maria Inês, ficou uma coisa clara, né? São duas questões em relação à avaliação. Uma é a avaliação de escala. Na proposta da base, o que nós temos é uma discussão de como é que a avaliação de processo poderia se beneficiar de uma base nacional comum. Mas o que está acontecendo agora, nesse momento, Patrícia, é que a avaliação em si, ela é uma preocupação, mas ela não foi uma discussão aprofundada. Porque o que nós temos feito é nos dedicar a discutir os princípios, o que seria o desenho, para quais áreas do conhecimento, para qual fase da escolaridade. Então, nós não fizemos nenhuma discussão aprofundada a respeito de como seria a avaliação. O que nós sabemos é que ela sofrerá impacto, tá bem? Professora Marinês. Carlos, foi uma guerra, né? Chegar a um consenso acerca daquilo que deveria ser prioritário para a construção do currículo, né? Nós tivemos, durante o ano de 2008, aquilo que nós chamamos de proposta curricular. E apenas em 2009, o currículo oficial do Estado. Por quê? Durante o ano de 2008, nós apresentamos, a semelhança daquilo que o Manuel quer fazer, uma plataforma de interatividade com cada professor que pudesse olhar a proposta, usar a proposta e fazer, então, a sua apreciação acerca da extensão, da adequação de temas e conteúdos, etc. Então, o princípio era: eu conheci, eu usei, ou eu aprovei, ou eu sugiro modificações. E quero dizer a vocês que nós recebemos 148 mil sugestões de professores para adequar a proposta. Foram muito significativas, não é? E eu considero esta maneira de trabalhar, quer dizer, você considera os conhecimentos universais. Ninguém poderia inventar outra matemática que não fosse números de operações, tratamento da informação, espaço e forma e álgebra, né? Nós não tínhamos como inventar outra, mas nós podíamos trabalhar com as categorias mais estruturais das disciplinas. E na elaboração da proposta, e consequentemente dela derivando os cadernos de professor, nós procuramos usar um critério de que aquele fosse o mínimo de garantia que os alunos pudessem aprender.
deixando aí um espaço para os professores complementarem, numa perspectiva autoral, com aquilo que eles julgavam também relevante dentro dos princípios do documento básico da sua disciplina. Então, mas foi um esforço muito grande, viu, Carlos? Porque nós nos defrontávamos sempre com peculiaridades, com novidades, com discussões momentâneas, como essa de como funciona o cérebro, ou com propostas muito acadêmicas mesmo, tanto para as áreas de ciências humanas como das ciências naturais. Mas a intenção, né, era, e agora, nesta retomada, mais uma vez, no realinhamento curricular, é fazer de maneira bastante objetiva, mas atendendo às prerrogativas da própria organização da ciência, trabalhando com as categorias mais gerais e mais estruturais, abrindo espaço para os professores usarem aí o seu direito autoral de complementariedade. Essa pergunta respondida pela professora Inês, também aqui uma pergunta bastante semelhante. São muito interessantes os critérios sobre o que deverá ficar de fora de um currículo. Aí a pergunta aqui do professor é a seguinte: se ela poderia ilustrar com exemplos reais situações onde foram excluídos determinados elementos do currículo de São Paulo, situações concretas, se a professora poderia ilustrar alguma dessas questões. Perguntei para a Marinês se eu poderia dar uma ajuda, porque eu conheço bastante o currículo de São Paulo, e acho que um exemplo, para ficar num exemplo da matemática, um exemplo muito simples, diz respeito ao estudo de frações, porque normalmente quando você determina o tempo do estudo de frações, o foco não fica nas frações, fica em fração, numerador, denominador, fração própria, fração imprópria, fração aparente. E o currículo de São Paulo limpou esse detalhamento excessivo que muitas vezes foca o que é desnecessário e não foca a ideia mais central, a ideia mais nuclear, que é a ideia de fração. A mesma coisa para a álgebra. Tem uma elegância na definição do que vai se estudar em álgebra a partir do 7º ano, que é bastante característica do currículo de São Paulo, porque também ele se libertou de fazer uma descrição extensiva daquilo que podia ser ensinado para a álgebra, né? Eu peço desculpa se eu não consigo dar exemplos de outra área, mas da matemática eu sabia bem. Eu gostaria, Kátia, só de aproveitar um pouquinho para usar a própria matemática, nesse olhar novo que nós estamos fazendo agora. Há muitas coisas no último e penúltimo bimestre do ensino médio que a minha tendência é tirar do currículo, não é? Que não há necessidade disso. Nem na universidade, nos primeiros anos, você estuda, me desculpem, mas eu não me lembro agora dos conteúdos específicos. Pode ser números complexos e o outro é polinômios, exatamente isso. Quer dizer, então a gente está olhando para, mais uma vez, eu não gosto muito do termo enxugamento, mas uma objetividade maior, e isso é próprio. Nós terminamos esse trabalho em 2010, e ele precisa ser revisitado, já com a opinião, novamente, da rede estadual, mas a gente está procurando essa objetividade, exato, as ideias essenciais. Bom, essa também, de certa medida, é uma pergunta aqui encaminhada, que seria como lidar, ao mesmo tempo, com um currículo de altas expectativas, mas considerando um quadro de defasagem dos alunos em sala de aula. Então, de alguma medida, essa também pergunta se vê respondida, caso vocês queiram complementar. Professor Manuel Palácio. Bom, a pergunta é como conciliar a definição da Base Nacional Comum e a flexibilização do currículo do ensino médio. Eu vejo, assim, pelo menos umas 3 dimensões distintas que merecem ser colocadas em discussão quando se trata de flexibilização. Há um debate ainda muito inicial
sobre possibilidades de diferenciação dos itinerários formativos no ensino médio. Essa é certamente uma discussão importante quando se fala em flexibilização do currículo no ensino médio. Normalmente, essa discussão ela está presente quando se pensa a associação entre o ensino regular de nível médio e a educação profissional. Esse é um tema que a Base Nacional Curricular deve mencionar, mas deve permanecer com uma certa distância, na medida que vai estabelecer normas para a educação que é obrigatória. Mas é um tema importante quando se pensa em flexibilização. Um segundo ponto importante, e tem sido reiterado em uma série de discussões, é a possibilidade de escolas fazerem escolhas com relação a temas que vão desenvolver com alguma profundidade, com mais intensidade do que outros temas. Então, há uma discussão na área da educação sobre as vantagens de um trabalho em profundidade em comparação com um trabalho em que diferentes temas são tratados simultaneamente, ou ao longo de um determinado período. Por exemplo, escolher uma área da física e levar os alunos a um estudo aprofundado naquela área da física, em detrimento de um tratamento, né, que alcance todas as áreas. Essa é uma discussão que, me parece, os redatores da proposta na área da educação científica vão ter que lidar. É claro que, se você detalha os objetivos de aprendizagem até um nível suficientemente claro para organizar as propostas de ensino, mas suficientemente genérico para que escolhas possam ser feitas com relação ao grau de profundidade com que os temas serão trabalhados, eu acho que essa é uma solução de compromisso possível. Há um terceiro ponto, que também pode estar associado à ideia de flexibilização, que é a possibilidade de introduzir no ensino médio conjuntos de disciplinas, de componentes curriculares que sejam eletivos, né? Essa e aí conceber itinerários formativos realmente mais, enfim, flexíveis, mais desenhados segundo perspectivas mais singulares de escolas e grupos de estudantes. Essa perspectiva, digamos assim, mais liberalizante do ensino médio, não tenho encontrado até aqui nesse percurso, né, defensores muito entusiasmados dessa ideia de tornar o currículo do ensino médio um currículo flexível a ponto de determinados componentes curriculares poderem ser excluídos do itinerário formativo de algum estudante. Então, o que eu diria para essa pergunta é que o grau de detalhamento da Base Nacional Curricular deve permitir escolhas com relação à profundidade e à ênfase que se dá no estudo de determinados componentes. Agora, e a questão da educação profissional, que deve ser mencionada, mas essas formas de integração, elas certamente ainda vão ter que ser objeto de tratamento mais à frente. E a ideia de eleição de disciplinas até aqui tem ficado um pouco de fora dessa discussão, até porque não tenho encontrado, quer dizer, muitos defensores de um ensino médio em que você possa escolher, né, áreas do conhecimento que serão, enfim, deixadas de lado por algum tipo de preferência individual da escola ou do aluno. Muito bem. A professora Kátia, ela vai pontuar também alguma questão sobre essa contradição, altas expectativas e as defasagens do aluno da escola pública brasileira. Então, professora Kátia. Bom, eu pedi para retomar essa questão porque eu acho que essa é uma questão bastante relevante, né? Primeiro porque eu penso assim, nós não podemos esperar que todas as defasagens estejam corrigidas para que nós possamos pensar em uma base nacional comum. Uma parte disso vai ter que ser, com perdão da metáfora, trocar a roda do carro com o carro andando. Eu acho que são coisas que caminham juntas, né? Você faz uma base nacional curricular,
planejada, pensada, definida com altas expectativas. Isso garante que não seja o mínimo no sentido raso do termo, mas que seja aquilo que todo mundo tem direito de aprender numa determinada fase da escola. Então, acho que nós vamos ter um cenário, durante um tempo, que é um cenário de ir ajustando o processo no fluxo, e isso não tem como fugir. Mas acho bom que nós tenhamos um cenário para dizer é lá que nós queremos chegar. Com relação a altas expectativas, eu fico sempre pensando o seguinte: tem um lugar no qual nós falamos a respeito das altas expectativas, que é o currículo. Tem a ele o nome de Base Nacional Curricular, Proposta Curricular, Base Nacional Comum, enfim, está lá escrito. Mas o lugar no qual, de fato, acontecem as altas expectativas é na sala de aula. Porque o que determina se um aluno terá uma capacidade ou outra de aprender é o que ocorre entre ele e o professor na sala de aula, é a forma de dar aula. Então, acho que nós não podemos esquecer duas coisas que foram faladas aqui. Uma, pela professora Marinês, que dizia, olha, lá no começo da fala dela, vamos pensar o que nós estamos esperando que esses alunos aprendam. Não pode ser uma lista propedêutica, um índice de ideias e fatos isolados, porque a informação está em todo lugar, né? Então, precisa mais do que isso. E a outra é na própria fala do professor Palacios, que diz assim, olha, junto com a base, nós precisamos começar a pensar em outras coisas, nós precisamos começar a pensar em sequências didáticas, nós precisamos começar a pensar em orientação e até no que eu falei, quer dizer, nós vamos ter um processo de transformação que tem que começar também nos cursos de formação e na formação continuada. Então, não há uma fórmula mágica que você hoje faz a base curricular e depois tudo vai se ajeitar. Nós vamos ter que enfrentar juntos, e aí a ideia do Pacto Federativo ser muito importante, nós vamos enfrentar juntos os desafios que virão pela frente, mas nós não podemos esperar ou imaginar que porque os nossos alunos hoje estão na situação que estão, nós não podemos ter altas expectativas numa base nacional curricular. Muito bem. Nós temos mais 3 questões, nós vamos encaminhá-las também em bloco. A primeira é dirigida ao professor Manuel Palacios, que diz assim, que ações efetivas o MEC pode propor para evitar aprovações de componentes curriculares obrigatórios sem a devida participação da avaliação dos educadores que estão nas salas de aula do Brasil. E ele aponta que essa é uma questão que ele observa muito presente nas políticas públicas implementadas ao longo do processo histórico brasileiro, como garantir a democracia e o processo de intervenção das escolas. Uma pergunta dirigida à professora Marinês, mas que pode ser também comentada pelos outros debatedores. Dentre os princípios que regem a construção da Base Nacional Comum, estão a diversidade e a autonomia, bem como a obrigatoriedade. Como lidar com esta suposta contradição? Penso que estamos lidando com, no mínimo, nesse sentido, um sentido de obrigatoriedade do conteúdo, mas não podemos retirar conteúdos já existentes nos currículos já estabelecidos nas redes públicas. A terceira pergunta diz respeito à relação entre currículo e os sistemas de avaliação. Como as expectativas de aprendizagem estabelecidas pela Base Nacional impactarão os sistemas de avaliação existentes? Poderia explicar um pouco mais por que as matrizes do saber da Prova Brasil não precisam mudar? Então, são 3 questões. Agora vamos iniciar, então, pelo professor Palacios, e a gente vai da direita para a esquerda. Bom, sobre a criação de novas disciplinas, está em cena um esforço do MEC no sentido de promover uma espécie de pacto. É claro que a autoridade para impedir a criação de componentes curriculares o MEC não tem, né?
Mas, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem inúmeras propostas, o número é assustadoramente grande, o número de propostas de projetos de lei com o objetivo de criar componentes curriculares. Há uma negociação com a Comissão de Educação da Câmara e do Senado de não dar passagem à proposta de criação de novos componentes curriculares. Essa é uma discussão que vem encontrando, vem tendo êxito, né, vem encontrando adeptos. Acho até que a Cleusa tem participado desse esforço junto à Câmara, em nome da Undime, de tentar impedir que mais disciplinas sejam criadas por lei. E até aqui a audiência tem sido boa. Agora, a autoridade para impedir, efetivamente, não tem, né? Porque o Poder Legislativo tem autonomia para legislar sobre os temas que julgar necessário. Esse tema, só um comentário sobre a outra pergunta. A combinação entre autonomia, diversidade e obrigatoriedade. É um tema muito relevante e que encontra recepção em diversas áreas, né, de estudo, né? Quando você pensa em direito e pensa na eficácia dos direitos, você supõe algum grau de universalidade com o qual você possa pensar a aplicação e a validade de uma norma. Então, quando você diz que todos têm direito a aprender, e você procura fixar alguns objetivos que tornam mais concreto esse direito de aprender, você trabalha com uma perspectiva universalista. E é muito difícil você afirmar o direito de todos a algum tipo de realização que não seja em bases universais. Nada disso impediu que o direito à diversidade se manifestasse de forma muito frequente, inclusive no campo do direito. Então, acomodar o direito à diferença, acomodar o direito à diversidade, né, no contexto de direitos universais, é um tema que, digamos assim, vem dominando o debate, não na educação, mas no campo mais geral da discussão dos direitos. Eu acho que o esforço de valorizar a diferença e a diversidade não deve ser levado ao ponto de negar a existência de direitos que são compartilhados por todos e que devem ser assegurados a todos em bases universais. É claro que não há uma solução pronta para acomodar essas questões, mas é um tema que, digamos, está presente nas reflexões de diferentes áreas e que, especialmente no campo dos direitos e garantias individuais, é um tema muito relevante. Muito obrigado, professor. Agora, a professora Marinês, com as suas considerações. Então, vejam, eu gostaria, inclusive, de retomar aquela pergunta que foi feita para a Kátia, no sentido, e responder essa pergunta que veio para mim, acerca de como conciliar a obrigatoriedade com autonomia e diversidade, né? Eu acredito que uma base, eu espero, aliás, que uma base curricular comum nacional, ela respeite o pacto federativo, não é? Do compartilhamento dos deveres e das liberdades dos sistemas, e que ela possa fixar como um direito de todos os brasileiros, porque é isso que nós estamos falando, minimamente 60% do conteúdo comum a todos os brasileiros, né? Eu acho que não é difícil, o Ministério, fui informada agora, prazerosamente, durante o café da manhã, que está consultando as bases estaduais para estabelecer um padrão que será devolvido para validação
por estados e municípios. Então, eu acredito que não haverá uma grande dificuldade de estabelecer esse limite, ou de 60% ou de 70% desta consulta, e permitir, então, que estados fiquem com 20% e os municípios com 20%, ou os estados com 30%, ou os estados com 20% e os municípios com 10%. Eu acho que a discussão acerca disso, se ela for permeada por uma qualidade que me parece necessária nesse momento, chamada bom senso, nós chegaremos a um termo muito bom acerca da base curricular nacional. Então, veja bem, como conciliar as altas performances, habilidades requeridas com os resultados que nós temos obtidos com os alunos. Eu acredito que, quando tivermos claro, né, quais são as expectativas de desempenho em cada uma das séries ou dos anos escolares, nós teremos muito mais chance de fazer os nossos processos de recuperação por meio de avaliações diagnósticas muito precisas no começo do ano, né? E essas avaliações diagnósticas, elas não se remetem à avaliação do último bimestre do ano anterior. Ela já foi feita. Se eu tenho clareza do que eu vou ensinar este ano, eu tenho que ter a clareza do que os meus alunos, neste ano, precisam para acompanhar o meu programa. E, muito rapidamente, como professor, eu posso averiguar quem são os alunos que vão precisar ou de um reforço ou de uma recuperação mais séria. Eu acredito que a clareza das expectativas de uma base seriada, elas vão ajudar demais o professor no seu cotidiano, na identificação dos alunos que precisam de apoio específico. E, mais uma vez, eu quero dizer que a organização por ciclo, de maneira alguma, será prejudicada por essa definição seriada, muito pelo contrário, não é? E, já adiantando um pouco, bom, a Kátia quer falar sobre isso, depois eu falo das avaliações nacionais. Professora Kátia. Então, eu começo pedindo desculpas, porque eu acho que eu vou ser bem radical. O Brasil precisa ter coragem. O Brasil precisa ter coragem de dizer o que as crianças têm que o que é certo aprender na idade certa. Precisa ter coragem, nós precisamos dar esse passo. Olha, eu faço um trabalho no Rio de Janeiro, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. E um trabalho muito interessante, mas eu vivo todas as semanas do meu acompanhamento de trabalho com os professores, e uma das coisas que eu estou fazendo é elaborar currículo, mas a outra coisa que eu estou fazendo é acompanhar a implantação disso e conversar com os professores. É desesperador. O Rio de Janeiro tem um dos currículos mais assertivos que eu conheço. Ele vai numa direção diferente da de São Paulo. É um currículo muito pautado por conteúdo, né? Então, chega lá no primeiro ano do ensino médio, eu tenho que ensinar trigonometria no primeiro bimestre para quem não sabe o que é triângulo, e eu não estou exagerando. Então, nós precisamos ter coragem, porque, assim, o professor tem autonomia para tudo. O jeito como ele vai dar aula, como é que ele organiza as suas turmas. Os sistemas públicos têm autonomia para dizer qual é a especificidade desse sistema municipal, desse sistema estadual. Mas garantir o direito de aprendizagem é obrigação. E nós temos que dar esse passo, com muita coragem. Eu queria retomar de novo. A Marinês diz assim, precisa coragem, precisa mesmo. Precisa coragem porque não é tudo que pode ser flexibilizado. Não é tudo que pode ser flexibilizado. Na hora que eu flexibilizo demais, eu perco o foco do passo importante, né? Os parâmetros já não flexibilizavam, e eles foram, flexibilizavam demais, e eles foram um passo importante. Nós temos que ir um degrau além. Muito bem. Nós vamos, então, agora, já caminhando para o encerramento desse debate. Então, eu vou abrir a palavra para os três. Tem uma questão? Tem a questão da avaliação, que a professora ficou ainda pendente com a plenária. Então, por favor, professora. Então, a pergunta é como é que essas expectativas
estabelecidas na base nacional, poderá impactar o sistema de avaliação. Se eu podia explicar um pouco mais por que não mudam as matrizes. Vejam, professores de língua portuguesa, localizar informação no texto, é impossível que não esteja na base nacional comum. Quer dizer, o que eu quis dizer quando eu mencionei isso, é que você vai ter pequenos ajustes, principalmente se os ciclos da avaliação permanecerem os mesmos. Quer dizer, o critério da avaliação desse sistema, eu volto a dizer, a avaliação desse sistema, ela não é avaliação processual do professor no seu cotidiano. Isso foi muito tempo confundido, ela é avaliação do gestor, do diretor da escola, mas ela não é avaliação do professor na sala de aula. Ela é mais estrutural, mais sintética e mais globalizada do que as habilidades específicas que o professor tem que avaliar e monitorar no desenvolvimento dos seus alunos. Quando eu digo pouco impacto, é porque, muito provavelmente, elas permanecerão como tal, não é? Ou serão pouco modificadas. Eu quero falar mais uma coisa que a Kátia falou aqui também, aproveitando. 1 minuto, prometo, tá? Veja, gente, com a base nacional comum, nós vamos poder ter uma articulação vertical na escola. Então, veja, a professora do 5º ano vai poder dizer para a professora do 6º, efetivamente, quais foram as 10 coisas ou 15 coisas, suponhamos, que o aluno dela aprendeu, com as quais eu posso continuar para continuar meu trabalho. Porque o que se vê hoje, gente, é que o professor do 9º ano continua ensinando as coisas que o aluno deveria ter aprendido no 4º. Então, eu acho que vai facilitar também, Manuel, um pacto interno no planejamento da escola. Quer dizer, eu vou saber exatamente o que é que o meu aluno, que aluno eu vou poder entregar, eu preciso entregar para o professor que vai dar continuidade ao meu trabalho. Eu acho que essa clareza vai ajudar a escola. Obrigada. Muito bem, professora. Então, agora... os aplausos efusivos da nossa plenária, elas mostram o quanto esse tema vem amadurecendo na consciência dos nossos gestores e o quanto nós avançamos em relação à produção de consenso em relação à importância que a base tem no exercício, no desempenho de cada um dos gestores aqui presentes. Então, já caminhando para o encerramento desse nosso encontro e o encerramento dessa nossa última mesa, eu vou conferir a palavra novamente aos debatedores para que eles se despeçam, façam as suas últimas considerações. Nós temos ainda 2 minutos para cada um de vocês encerrarem e a gente conclui esse nosso debate. Já agradeço a todos da plenária pelas contribuições que deram e que nós sejamos responsáveis por ajudar o MEC na construção e na condução desse debate, que a gente também assuma o protagonismo nesse ano, que terá uma pauta bastante envolvente em relação a esse tema. Professora Kátia. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer. Foi uma honra tanto estar com vocês, como participar com o professor Palácio, professora Marinês. E eu queria só terminar dizendo o seguinte. Primeiro que eu sou uma apaixonada por escola e estou muito feliz por estar envolvida nesse debate. Não importa como, eu quero muito continuar discutindo isso, que me é um tema muito caro. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte. Eu me importo muito com os sistemas públicos, eu me importo muito com todos os sistemas de educação. Não, nós estamos aqui discutindo sistema público, mas a questão da qualidade da educação é do país, não é de um sistema só. Eu me importo muito que os professores estejam envolvidos, eu me importo muito que seja um pacto federativo, mas eu não posso nunca esquecer que o nosso foco é o aluno. Quem não está aprendendo o que é certo na idade certa é quem está lá na ponta do que tem que ser o nosso olhar. Então, que todos sejamos ouvidos, mas que os alunos sejam sempre o nosso foco, porque é para eles que o ensino precisa ser de qualidade. Então, o professor pode não querer, mas os alunos têm direito. Professora? Eu quero agradecer mais uma vez o convite da Undime, também da Fundação Lehman,
e dizer a vocês que cada vez que sai o resultado de uma avaliação, e vocês sabem que eu tive um papel na minha vida profissional, um papel decisivo na formulação das avaliações nacionais e da Estadual de São Paulo, né? Cada vez que sai um resultado, a professora Maria Helena de Castro diz que eu entro numa depressão sociológica, não é? De fato, eu fico profundamente incomodada com isso, não é? E eu quero dizer a vocês que não é culpa dos nossos professores. A primeira tendência é dizer que o aluno não aprendeu porque o professor não ensinou. Então, eu gostaria de público de dizer, pedir aos gestores municipais que não abandonem os nossos professores. Eles são capazes, eles precisam de apoio, eles precisam de mecanismos de gestão pedagógica dos senhores, da clareza de uma base nacional comum e do apoio incondicional para que ele possa, lá na sala de aula, desempenhar o seu papel a favor dos alunos. Então, o meu apelo final é: vamos apoiar os professores. Obrigada. Muito obrigado, professora. E, por último, o professor Manuel Palácio, nas suas considerações finais. Também quero agradecer o convite à Undime de São Paulo, à Fundação Lehman, a oportunidade de debater com vocês a Base Nacional Comum Curricular. As minhas últimas palavras são: participem. Essa discussão deverá transcorrer ao longo de alguns meses. Ela deve contar com a participação de todos vocês para que a gente chegue, no final, a uma base que seja uma referência querida por todos, que seja uma base leve, compreensível, clara, generosa, conosco, com o trabalho que desenvolvemos, com o país, e que projete à frente um futuro que seja aquele que todos nós desejamos. Essa base só vai ser construída com essas características se todos participarem. E espero, então, que os municípios de São Paulo, as secretarias municipais de educação de São Paulo, estejam à frente desse trabalho e se dediquem o máximo possível a fazer dessa base aquilo que sonhamos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Palácios. E com a fala do professor, nós encerramos esta mesa. Lembrando, né, nesse momento em que já caminhamos para o fim do nosso encontro, lembrando as palavras do Denis, que estava aqui no início da abertura desse encontro, falando do nosso grande desafio de produzir excelência com equidade. Sem dúvida nenhuma, a Base Nacional Comum será um grande instrumento para a construção desta excelência com equidade nas escolas públicas brasileiras. Muito obrigado.